Boa noite. Boa noite, Kátia. Oi, você já tá me vendo? Já estamos online. Então, tem Tá. algumas pessoas entrando. Mas eu já tô ao vivo? Já estamos, já Tá. estamos. Começaram a entrar pessoas agora. Boa noite a todos e a todas. Essa é a primeira live no Instagram que o Instituto Reúna está realizando. Vamos esperar só mais um. Primeiro, a gente agradece a presença de vocês. Esperar só mais um minutinho para as pessoas continuarem entrando antes da gente começar. E também eu conectar a Kátia aqui. Acabei de convidar ela, mas acho que ela teve um probleminha na conexão. Aí. Agora sim. Oi, Kátia. Oi. Bom, primeiro, quem está começando a acompanhar a gente, tem mais gente chegando. Obrigado por estarem aqui. Essa é a primeira live que o Instituto Reúne realiza aqui no Instagram. É uma live que também vai estar disponibilizada no nosso perfil posteriormente, a gravação. A ideia é que seja uma live curta, mas bastante informativa para você, técnico de secretaria, professor, gestor, poder estar bem preparado para o planejamento 2024. O meu nome é Daniel Cordeiro, eu sou responsável por relacionamento com o governo e parcerias aqui no Instituto Reúna. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, estou vestindo uma camisa branca, tenho cabelos pretos e estou aqui com a Kátia Smolli, a nossa diretora executiva aqui no Instituto Reúna. O assunto hoje é planejamento 2024, 3 dicas que você não pode deixar de considerar nesse momento. A gente sabe que nessa altura do ano, a gente está com um pé em 2023 e um outro em 2024, né? Então, muitos de vocês são gestores escolares, coordenadores pedagógicos, técnicos de secretarias e também professores que já estão nesses preparativos para o ano seguinte, retomando as lições aprendidas do que aconteceu esse ano, do que deu certo, do que não funcionou tão bem, pesquisando iniciativas novas para orientar o planejamento de vocês e também formando as equipes, né, das secretarias ou das escolas para o ano que vai começar. Por isso a gente fez esse convite para que vocês pudessem ouvir da Kátia algumas dicas importantes do que vocês devem considerar para o planejamento de 2024 e como as iniciativas e soluções do Instituto Reúna podem apoiar vocês nesse processo. Vou passar a palavra para a Kátia. Obrigado, Kátia, por estar aqui com a gente. A palavra é sua. Obrigada, Dani. Vocês me ouvem bem? Sim. Que bom. Gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, né? Queria agradecer também a parceria aí do time todo do Reúna, especialmente sua, Dani. A gente gosta de bater papo, então que bom bater papo aqui, né? Queria dar as boas-vindas, dizer que hoje a gente vai fazer, né, essa meia hora de bate-papo, mas seria super bom se vocês deixassem aí algumas perguntas, alguns temas, porque acho que a gente está querendo fazer outros papos desse tipo. Então, vocês trazerem suas perguntas, suas considerações, o Dani também pode trazer alguma coisa para a nossa conversa. Gente, eu sou a Kátia Smolli, então eu sou a diretora executiva desse time super incrível, que é o time do Reúna, que vem atuando aí para apoiar especialmente as redes, as equipes técnicas das redes, mas a gente também conversa com o professor, com o gestor escolar, então estamos muito felizes de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, né, de cabelos curtos, estou aqui na minha casa, então atrás de mim tem uma estante cheia de livros, que é um lugar que eu costumo mesmo dedicar, ter esse espacinho para essas conversas.
Estou aqui usando uns brincos e com uma roupa bege, né? Estou super empolgada, porque eu acho que geralmente a gente começa a pensar planejamento, né, Dani, às vezes um pouco mais para frente. E nós do Instituto Reúna temos assim, a clareza do quanto que é importante planejar. Para a vida, né? Todo dia, começo do ano, aproveitei também para começar a pensar os seus sonhos para 2024, pessoalmente, mas falando especificamente da gestão das equipes das secretarias ou das equipes da escola, especialmente, o apoio aos professores, o apoio às escolas fica muito diferente se vocês já começarem a colocar no papel, né, aquilo que vocês têm como meta, têm como objetivo. Então, o planejamento, seja ele na instância da secretaria para sua equipe e para as redes, seja no âmbito da equipe gestora da escola, para a própria instituição, para a própria escola, ele apoia muito as direções que a gente quer tomar. E ele tem sempre uma estrutura que é muito parecida, ela vai ter uma diferença em função do que a gente vai fazer com esse planejamento, né? Então, óbvio que todos nós que trabalhamos com educação temos foco no planejamento para que a aprendizagem aconteça, para que ela seja melhor. Mas, a depender do nível que nós estamos, nós vamos ter que fazer uma ação ou outra. Mas um caso que é muito interessante é que a estrutura é sempre a mesma. Eu preciso pensar onde eu quero chegar. Então, o planejamento começa nos objetivos, ele não começa nas atividades, né? Eu penso, se eu estou na rede, eu penso quais são as metas dessa rede em termos de aprendizagem, vamos focar nisso para o próximo ano. Se eu estou na escola, eu penso assim, que melhoras eu quero fazer na escola, na aprendizagem dos alunos. Se eu estou na sala de aula, eu penso assim, o que eu quero que os meus alunos aprendam? Quando eu defino isso, o próximo passo é saber como é que eu vou alcançar isso. Então, eu vou pensar quais são as principais atividades que eu vou fazer como gestor da secretaria, como equipe que vai formar os professores o ano que vem na secretaria, como diretor da escola e depois como professor. Mas eu nunca faço isso sozinho. Se eu estou na sala de aula, eu vou fazer essas coisas com os meus alunos e com a equipe da própria escola. Se eu sou gestor, diretor de escola, coordenador pedagógico, eu vou fazer com a equipe de professores, com orientadores educacionais, com a própria Secretaria de Educação. Então, tem sempre alguém que vai me ajudar, que vai ser o objeto da minha ação e alguém que vai me ajudar a executar essa ação, né? E se eu estou na secretaria, eu vou fazer isso com os pares e vou pensar como é que isso chega até a escola e principalmente até o centro da educação, que não é a ponta, é o centro, que é a sala de aula. Então, eu penso o que eu quero, onde eu quero chegar, como eu vou chegar, com quem eu vou chegar, mas uma coisa muito, muito, muito relevante é fazer o acompanhamento pedagógico das ações, ou seja, é a avaliação. Então, se eu estou na secretaria, se eu sou de um grupo que pensa currículo, que pensa uma nova proposta para Fundo 2, recomposição de aprendizagens, enfim, a gente escolhe a meta e ela não pode ser enorme, porque uma lista muito grande demora muito para acontecer e fica difícil de envolver todas as pessoas e principalmente de fazer o monitoramento. Então, eu penso, como é que eu vou avaliar? E eu posso avaliar isso conversando com as pessoas, fazendo um levantamento de aprendizagens, de lições aprendidas, de coisas que possam ser melhores. Isso vai para todos os âmbitos. É uma avaliação que ela é processual, e ela, por incrível que pareça, ela é formativa, porque ela vai olhando se eu estou perto ou estou longe desses elementos todos que eu quero alcançar. E aí, Dani, eu acho que a gente tem uma coisa muito legal, independentemente de onde nós estejamos, como secretários, como gestor de escola, como equipe técnica de secretaria, professores, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, eu podia falar de vários âmbitos de planejamento, mas vamos focar na aprendizagem, né? Nós estamos num período agora que vem SAEB. O SAEB é bem importante. O Reúna, inclusive, está apoiando as redes com Avançar e tal, para apoiar no SAEB.
Tem muitas redes que têm avaliação inicial no ano que vem, mas tudo isso precisa estar vinculado com a base. Não pode ser qualquer avaliação, não pode ser qualquer formação de professores. Eu preciso ter a base e, na verdade, o currículo da rede, né, o currículo referencial, como foco. Por quê? Porque ele me dá um norte, ali estão garantidos os direitos de aprendizagem que os estudantes têm que ter. E se eu alinhar a formação de professores com o que o professor precisa ensinar para o aluno aprender, se eu alinhar o projeto pedagógico da escola, o plano de trabalho da escola, do professor, a própria avaliação com a Base Nacional Comum Curricular, eu já tenho um foco para ver se a aprendizagem vai melhorando. Então, hoje, o Movimento pela Base tem um levantamento que nós temos praticamente todo o Brasil, não só os estados, mas cada município, e já muitas escolas com os seus projetos alinhados, os seus currículos alinhados à BNCC, né? Não é qualquer alinhamento, sabe, Dani? Porque eu gosto de falar isso, né? A base tem coisas muito específicas. Então, estar alinhado com a base não é só repetir as habilidades que estão na base. Eu preciso ver se o planejamento que eu vou fazer, se o currículo que eu tenho está na lógica do desenvolvimento integral. Se eu estou preocupado que os alunos se desenvolvam não só nas habilidades, mas também nas competências gerais. Eu preciso ver se ele está na lógica da integração entre os diferentes componentes curriculares, porque tem muita coisa que vai acontecer em matemática, mas que também tem uma parte de história, geografia, linguagens, enfim, né? A Base Nacional Comum Curricular, especialmente até o 9º ano, ela tem uma progressão de aprendizagens esperadas. Então, como é que está previsto lá, como é que está prevista essa progressão de aprendizagens, tá? Eu acho que o próprio Instituto, né, Dani, talvez você possa falar mais sobre isso, tem elementos que ajudam a criar isso que o Reúna chama de coerência pedagógica sistêmica, que é, você tem uma proposta curricular, você tem um planejamento e aí você alinha a formação dos professores para apoiar o desenvolvimento desse currículo, desse planejamento. Você alinha a avaliação da aprendizagem para que ela avalie se de fato o que eu queria que os alunos aprendessem desse currículo está sendo aprendido. Você, inclusive, pensa bem como vai escolher o material didático, porque hoje a gente sabe que o material didático ele é muito potente para apoiar o professor e a professora no trabalho dele na sala de aula, na aprendizagem dos estudantes. Então, por isso vocês vão vendo que o Reúna vai se preocupando um pouco com tudo isso, porque eu preciso que essas coisas conversem, dialoguem para ter sucesso, né, Dani? Exatamente, Kátia. E pegando o gancho do que você trouxe sobre o entendimento do que é o alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular, no ano de 2020, nós começamos aqui no Instituto Reúna uma pesquisa para entender, a partir da visão de especialistas, gestores, professores, o que é o alinhamento à BNCC, que gerou uma pesquisa que você, educador, pode acessar diretamente no nosso site, e um instrumento prático que a Kátia mencionou, que são as nossas rúbricas de alinhamento à BNCC. Além dos nossos materiais disponíveis no site do Reúna para diferentes etapas de ensino que já estão alinhados à base, nós também temos essas rúbricas que ajudam os gestores escolares, educadores de forma geral, a entender de que forma formações continuadas podem ser contratadas ou criadas com alinhamento à base, assim como material didático e instrumentos avaliativos que você pode vir a utilizar na sua rede. Dani, deixa eu só lembrar uma coisa. A gente tem um conjunto de podcasts também falando Perfeito. sobre isso, né? Se você tem lá o seu principal canal de acesso a podcasts, procura nele os podcasts do Instituto Reúna. Então, a gente tem live sobre isso lá no nosso canal do YouTube, tem o canal de podcast que vai falar a respeito de como é que você
seleciona o que está alinhado com a base, e tem o site, como o Dani falou, né? Então aproveita, além das nossas redes sociais, corre lá e vai ver essas coisas no Spotify, ou enfim, e também no nosso site, né, Dani? Bem lembrado, o nosso podcast é um ótimo jeito de ter acesso às informações e estar por dentro dessa discussão do alinhamento. Kátia, uma das temáticas que você mencionou na sua fala, e que também tem sido, enfim, objeto de discussão bastante forte nas últimas semanas, inclusive com um texto que você publicou recentemente na imprensa, em relação à questão da recomposição das aprendizagens, né? Nós sabemos o quanto essa temática não é um assunto do passado, mas deve ser um assunto de presente e de futuro também, para a gente garantir trajetórias sustentáveis de aprendizagem para os nossos estudantes. O que você dá de dica sobre esse ponto para os nossos educadores que estão acompanhando? Gente, leva a sério a recomposição de aprendizagens, né? A gente tem uma defasagem educacional, especialmente na escola pública, que é meio histórica, né? Os nossos dados, é preciso dizer que a gente melhorou muito nos últimos 20, 30 anos em termos, né, da aprendizagem dos estudantes. Então, o Brasil não assim, um desastre de nunca ter feito nada. Acho que a gente viveu processos de reorganização da educação muito importantes. Então, a gente tem Fundeb, tem um sistema de avaliação potente, tem Base Nacional Comum Curricular, tem discutido muito a formação de professores. São coisas, né, muito grandes que foram feitas e num prazo curto de tempo. Mas, desde sempre, trabalhar com os alunos que vão ficando para trás é um desafio que a gente ainda não conseguiu resolver. Então, a Base Nacional Comum Curricular, que eu estava falando, ela é uma aposta, não de cercear o trabalho da professora, do professor, né, mas uma aposta de que a gente tem um norte, tem uma unidade, que você pode fazer muito mais do que aquilo que está ali. Mas aquilo que está ali precisa ser garantido para todos, independentemente do endereço da escola dos nossos estudantes. É uma coisa que a gente não alcançou ainda. Por isso, falar de aprendizagem não é qualquer coisa, é uma coisa muito importante. Garantir que os alunos aprendam é muito importante. Esse contexto já era muito desafiador, especialmente matemática e língua portuguesa, mas ele fica, no mundo, ele fica mais difícil com a pandemia, né? Saíram pesquisas muito recentes, e o texto que a gente publicou no Nexo, eu e o Lucas Rocha, fala disso, né, Dani? As pesquisas que estão sendo feitas no mundo, elas estão mostrando que não passou o efeito da pandemia para a educação. Que nós precisamos ainda apoiar muitos estudantes que ficaram para trás. Eles não ficaram para trás porque eles são desocupados, ou porque são desatentos, ou porque tem... Nada disso. Eles ficaram para trás simplesmente porque não tiveram acesso. Milhões de estudantes ficaram sem acesso às aulas, com mais que os professores tenham e as redes tenham se esforçado, tenham feito coisas, muita gente ficou para trás. Então, Dani, priorizar o currículo, incluir nesse plano que eu falava há um tempinho atrás, né? Incluir nesse plano ações de recomposição de aprendizagens. Se eu vou precisar fazer turno invertido, se eu vou precisar fazer reenturmação, acho que isso é uma coisa muito importante. A recomposição de aprendizagem não é uma coisa pontual. Ela precisa de um planejamento. Esse planejamento precisa ser liderado pela rede, pela escola. Não pode ficar só... Eu tenho falado muito isso, os professores são muito importantes nessa caminhada, mas não dá para deixar só para eles, porque é preciso pensar tempo, investimento, reorganização da escola. Então, essas coisas, se eu vou contar com o apoio de estagiário, de um outro professor, enfim, são muitos detalhes que ficam melhor quando nós temos um plano diretor disso, feito pela rede, e que então vai ser, claro, com a parceria das escolas, dos professores, mas que vai ser conduzido
olhando que tipo de apoio o professor e a professora precisam, como é que eu vou fazer os momentos de recuperação para quem precisa de recuperação muito densa. Às vezes eu tenho aluno que precisa aprender álgebra e não sabe o sistema de numeração decimal, ou então que precisa desenvolver questões de leitura e de escrita, e ele está no 6º ano. Às vezes a professora ou o professor de 6º ano não estão preparados para fazer aquela alfabetização. Então nós vamos precisar planejar isso conjuntamente. E, gente, é hora de começar a pensar agora. Aí a gente pode falar, mas, Kátia, já vem Saeb, será que isso já não passou? Olha, essa sensação, por mais difícil que seja enfrentar isso, precisa ser enfrentado, porque, de fato, nós estamos com isso sob controle do ponto de vista da questão sanitária da pandemia, né? Mas eu tenho conversado com muita gente que está preocupada a respeito disso. Tem pai percebendo que as crianças ainda não aprenderam. Nós temos o caso das turmas de ponta, né? 5º ano e 9º ano, que fazem viradas de ciclo muito importantes. Então, o Reúna está muito preocupado em ajudar essas viradas de ciclo, porque muitas vezes a criança lá do 5º ano, ela vai para o 6º ano e ela vai para uma outra rede, não é nem dentro da própria rede. Então, a mesma coisa vai acontecer do 9º ano para o ensino médio. Então, olhem bem para essas turmas. A gente vai precisar apoiar os alunos de 3º ano. Vai ser um pouquinho diferente com educação infantil, 1º e 2º anos, porque eles também sofreram e a gente também tem que ter cuidado com eles. Mas a priorização curricular, recomposição de aprendizagens, não é alguma coisa que é tão marcada como a partir do 3º ano e até a 3ª série do ensino médio. Uma coisa que é bem importante a gente saber, gente, é que é o seguinte, se a gente não fizer nada, essas não aprendizagens, elas vão ficando cada vez mais difíceis de romper nesse ciclo, né, Dani? Então, por isso que a gente está tão preocupado com recomposição. Exatamente, Kátia. Priorizar a recomposição das aprendizagens não é simples, mas a partir das suas dicas e desses instrumentos que o Instituto Reúna e outras organizações disponibilizam, esse trabalho pode se tornar um pouco mais fácil e mais estruturado também. Conforme você mencionou, e aqui indicando para quem está acompanhando, hoje o Instituto Reúna tem 2 soluções principais voltadas para a recomposição das aprendizagens. No caso do ensino fundamental, nós temos o Avançar, para uma matemática engajadora, que é uma solução voltada, neste momento, para o 5º e para o 9º ano, mas que também vai estar disponível para do 4º, 6º, 7º e 8º ano também até o fim deste ano, para a matemática. O Avançar está dividido entre um escopo sequência, que organiza as aprendizagens ao longo do tempo, dividido em módulos, orienta também o material do professor com sequências didáticas a partir de planos de aula estruturados, e também um material do estudante, para que esse trabalho em casa que o estudante pode fazer para apoiar o processo de recomposição. Para o ensino médio, nós temos a iniciativa Fortalecimento da Aprendizagem, que está disponível para toda a etapa do ensino médio, a partir também de sequências didáticas exemplares, materiais de formação para coordenadores pedagógicos, para centros de formação da secretaria, e também com disponibilidade para português e para matemática. Então, para os 2 componentes, fica a dica. O Vinícius aqui da nossa comunicação está me lembrando que, além de poder acessar diretamente no site, a gente também está disponibilizando estes materiais na nossa bio, diretamente aqui do Instagram. Então, assim que a gente terminar a live, você pode ir lá e acessar até mais fácil pela bio. Ô, Dani, e deixa só lembrar, né, que no caso, além disso tudo, na plataforma nossoensinomedio.org.br, que a gente tem em parceria com o Instituto Jungo, nós temos uma trilha inteira para ajudar as pessoas que querem entender mais o que é recomposição de aprendizagem, né? E essa trilha, ela está pensada para uma parte dela está pensada para o fortalecimento da aprendizagem do ensino médio, mas ela tem componentes que podem ser feitos por professores e
diretores e gestores escolares que queiram entender mais como é que planeja, por que tem que fazer a recomposição, e tudo isso que a gente está falando, gente, em todas essas plataformas, basta fazer o cadastro, está tudo lá disponível, autoinstrucional, gratuito, pode baixar, pode reproduzir, só precisa mencionar de onde é que está tirando, mas é para a gente, é para todo mundo, né, Dani? Exatamente, exatamente. Ótimo, ótimo lembrete da nossa trilha autoinstrucional. Indo para nossa terceira e última dica de hoje, Kátia, a importância que você mencionou logo no começo da sua fala, da avaliação e do monitoramento das aprendizagens. O que você tem de dica hoje para os educadores em relação a esse tema? Gente, em relação a esse tema, eu tenho como dica que vocês olhem o Avalie e Aprende, que é uma solução que o Instituto Reúna desenvolveu, né, com a liderança da Filomena e de um time muito bacana, que tem orientações de como fazer avaliação avaliação diagnóstica e avaliação processual e formativa. Gente, por quê? Porque a avaliação, ela é uma grande... Se o planejamento é um mapa para o que nós vamos fazer, o acompanhamento pedagógico, seja das ações que a secretaria propõe, da escola com a sua equipe, do coordenador pedagógico com as ações formativas de acompanhamento que ele vai fazer, do professor na sala de aula, é importante a gente saber de onde a gente está partindo. Então, o que eu sei sobre uma coisa? O que eu não sei? O que eu sei sobre recomposição de aprendizagens? O que eu preciso aprender? Porque senão a gente vai fazendo tanta coisa, e a gente não sabe se nós estamos partindo do ponto em que as pessoas estão. Fala-se tanto em aprendizagem individualizada, e a aprendizagem individualizada não é necessariamente dar uma aula para cada um, fazer um plano individual para cada professor. Você vai passar por isso, mas você tem formas de saber como é que está a turma toda, como é que estão alguns alunos, e fazer o planejamento casado com esta avaliação diagnóstica. Então, o ponto de partida é esse. Agora, eu não posso parar na avaliação diagnóstica, porque diagnósticos o Brasil tem muitos, né? Vai sair já o resultado de algumas provas que são locais, né? Algumas redes anteciparam as suas provas regionais para poder não sobrepor com o SAEB. Vai sair o SAEB, mas não basta isso. Eu preciso, em qualquer avaliação, eu preciso fazer uma pergunta. E daqui para frente? Como é que eu lido com esses dados? Como é que esses dados servem de bússola para esse mapa que é o planejamento? E no caso específico da sala de aula, mas não só, a gente fala em avaliação formativa, que é essa avaliação que acontece com frequência, com instrumentos variados, que vai alimentando o planejamento no seguinte sentido: nossa, o que eu já dei conta? O que os alunos não aprenderam? O que a formação já respondeu? Quais são as perguntas que ainda precisam para essa formação? Nós vamos lançar já, né, uma solução, um programa super interessante chamado Impulsionar, que é justamente para fazer para a rede fazer uma intervenção. Intervenção aqui, gente, entendam, não uma coisa de cima para baixo, mas um planejamento robusto de como ajudar as escolas e os professores de língua portuguesa e matemática do Fundo 2, junto com o Avançar, para tirar os alunos desse ciclo pouco virtuoso ou nada virtuoso de não aprendizagem, né? A gente quer que eles vão aprender. Então, você tem que fazer acompanhamento pedagógico do que está acontecendo nas escolas. E a avaliação é uma bússola para isso. E no caso específico do nosso processo de avaliação, nós acreditamos que você pode fazer as avaliações de escala, ou avaliação da rede, ou avaliação dos seus alunos, usando um instrumento do tipo prova. Não tem problema, mas ele é só um instrumento. Você vai ter que fazer observação e registro, você vai ter que conversar com os estudantes, você vai ter que olhar as produções que estão sendo feitas, os resultados que vêm. E aí, uma das coisas que a gente tem defendido aqui no Instituto Reúna é que nós tenhamos pautas de observação, né? Que nós tenhamos formas para ver
o quão perto, quão distante, qual é o avanço que os alunos estão tendo em relação às aprendizagens. A gente tem várias coisas sobre avaliação, gente, porque quando nós fizemos os mapas de foco, que é um material importante para ajudar a pensar a recomposição de aprendizagem, nós fizemos um material chamado Mapas de Foco nas redes, Mapa de Foco nas escolas. E em todos eles a gente fala de avaliação, né? Fala da avaliação que a secretaria faz do projeto dela, junto com as equipes das escolas, de como a escola pode fazer isso junto com a sua equipe de professores e como é que o professor faz com os alunos. E para isso a gente sugere o que o Dani falou antes, só que agora para avaliação, essas pautas formativas que a gente chama de rubricas. Então, nós acreditamos que essa avaliação processual, ela ajuda a tomar decisões rápidas, que você não tem que esperar 6 meses, 1 ano, um bimestre, para dizer, uau, fiz tanta coisa e não está resolvendo, ou está resolvendo para alguns, mas tem muitos ficando para trás, ou tomar decisões para meia dúzia que fica para trás, porque eles também não podem ficar. Então, Dani, voltando à sua pergunta sobre a terceira dica, né? A primeira foi, faça um planejamento que dialogue com a base. A segunda não esqueçam a recomposição de aprendizagem. E a terceira a avaliação é muito importante para fazer todo esse acompanhamento desse planejamento das aprendizagens, e seja das aprendizagens dos adultos na profissão docente, das escolas, no fluxo que elas vão estabelecer, das metas que ela tem, e principalmente na sala de aula dos estudantes, né? Tanto a diagnóstica quanto a formativa. Exatamente, Kátia. O Instituto Reúne disponibiliza, como a Kátia disse, o Avalia Aprende tanto para português quanto para matemática. Ele hoje está disponível para o ensino fundamental inteiro, então do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. Nós temos cadernos de avaliação diagnóstica, cadernos de avaliação formativa e as descrições de aprendizagem para todas, enfim, habilidades priorizadas de toda etapa do ensino fundamental. A Kátia já fez uma ótima retomada do que a gente discutiu desde o começo da live. A pesquisa Consciência de Censos em relação à BNCC e as rubricas de alinhamento, assim como a Avalia Aprende, que a gente acabou de mencionar, o Avançar e o Fortalecimento da Aprendizagem, são todos materiais gratuitos, disponibilizados por meio do site do Instituto Reúna. O pessoal da nossa equipe de comunicação, Vini, está colocando na nossa bio do Instagram para facilitar o acesso a esses materiais específicos. Se você já está utilizando algum desses produtos, conta para a gente aqui no Instagram, pode chamar diretamente no direct, a gente vai adorar saber sobre esse uso. Se você é um técnico, enfim, liderança, gestor de secretaria, e quer conhecer de forma mais aprofundada esses produtos e conversar com o nosso time, com o meu time especificamente aqui no Reúna, eu estou mandando via o meu perfil pessoal aqui nos comentários o e-mail do nosso contato, institutoreuna.org.br, para vocês poderem, enfim, para a gente poder marcar uma reunião e falar sobre cada um desses produtos. A gente tem dialogado bastante com as redes, é legal estar mais próximo para que a gente consiga trabalhar juntos e avançar a favor da aprendizagem dos nossos estudantes. Passar para você dar um tchau, Kátia, e agradecer a sua companhia nessa meia hora super informativa para os nossos seguidores aqui do Instituto Reúna. Dani, acho que a gente está estreando bem nossa... Desculpem, gente. A nossa live no Instagram. E eu espero que nós tenhamos dado essas dicas e que já comece a pensar no planejamento. Tem muitas outras coisas, né? Embora o Avançar, o Avalia Aprende, aliás, não tem ainda para o ensino médio, mas o Dani falou do fortalecimento de aprendizagem. Lá tem muitas dicas de avaliação processual, diagnóstica, formativa também, em língua portuguesa e matemática. Gente, vamos junto, que tem muita coisa para fazer em educação, é um mundo apaixonante, né? Tem que brilhar o olho, porque Sim. Tem muita garotada precisando do que a gente pode fazer. E eu sempre gosto de dizer, vocês já me ouviram falar isso, né? Que as crianças, os adolescentes e os jovens,
eles não são problema, eles são a solução, eles são o nosso futuro. Então, eles dão trabalho, não é fácil ser professor, também não é fácil ser gestor, mas a hora que você pensa que ao final e ao cabo, tudo que a gente quer é fazer com que os nossos meninos e meninas, né, os nossos estudantes, em todas as escolas, em todos os lugares, brilhem o olho porque estão aprendendo, não tem nada melhor que isso, então a gente vai junto. Contem com o Instituto. Obrigada, Dani. Obrigada, Vini, Dija, todo mundo. A gente aparece aqui, né, Dani? Mas tem um time inteiro. A Ana, que também Sim. está estreando aí, junto com a comunicação. Então, muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Dani, pela Obrigado. parceria. Obrigado, Kátia. Obrigado para todo mundo que acompanhou. Um beijo. Até a Beijo, próxima. gente. Até.